Olá, meu nome é Camilo Dantas, eu sou programador, especialista em SEO e otimização de sites. Também tenho um curso sobre otimização de sites e também as métricas do Google Core Web Vitals. Como você posicionar o seu site no Google aproveitando essa nova atualização do Google Core Web Vitals. O link está aqui na descrição do vídeo, ok? Seja bem-vindo a esse vídeo. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar em 25 passos o que você deve fazer para ter um site em Elementor rápido e com ótima pontuação no Core Web Vitals. Como nós sabemos, o Elementor é um dos principais page builders utilizado por desenvolvedores e por agências. Mas ele é um pouco pesado. Se ele não for trabalhado da forma correta, otimizado da forma correta, você pode terminar com um site pesado, lento, com baixa pontuação no Core Web Vitals. Mas para que você consiga uma ótima velocidade e boa pontuação, basta você seguir esses 24 passos. Como você sabe, o Core Web Vitals é a última grande atualização do Google. Essa atualização é focada na experiência de navegação do usuário nos sites. Ela leva em consideração a velocidade de carregamento do site, a interatividade e a estabilidade visual de cada elemento no site. Então é muito importante que todos os sites estejam otimizados para as métricas do Core Web Vitals. Elas são importantes para o SEO. Se um site não tem uma boa pontuação no SEO, ele vai ser prejudicado nas pesquisas do Google. E se ele não tem uma boa pontuação no Core Web Vitals, ele não tem boa pontuação no SEO. Então, esses são os 24 passos para você ter um site feito em Elementor, rápido, eficiente e lucrativo. Um site bem pontuado no Core Web Vitals e útil para o usuário, que é o mais importante. Esses passos são praticamente uma receita de bolo para que um site seja rápido e bem pontuado no Google. Então vamos lá, passo número 1. Primeiramente, você deve fazer um relatório para entender quais são os problemas do site. Depois você vai salvar esse relatório para que você possa comparar no futuro com a pontuação que você conseguiu, com as otimizações. Passo número 2. É muito importante você ter um servidor de boa qualidade. Passo número 3. Você deve usar um CDN. Passo número 4. Manter uma versão do PHP atualizada no seu servidor. Passo número 5. Mantenha sempre seu WordPress atualizado. Passo número 6. Manter plugins atualizados. Passo número 7. Desinstalar os plugins que você não esteja utilizando. Passo número 8. Usar um tema otimizado. Passo número 9. Desinstalar todos os temas que você tenha no seu site que você não está utilizando. Passo número 10. Usar um bom plugin de SEO. Passo número 11. Planejar o layout para a conversão. Passo número 12. Usar o mínimo possível de plugins com recursos visuais. Passo número 13. Otimizar as imagens do seu site. Passo número 14. Evitar fontes externas e fontes do Google. Passo número 17. Desabilitar todas as funções do Elementor que não são utilizadas. Passo número 18. Cuidados com links externos. Passo número 19. Otimizar e minificar o código final do site. Passo número 20. Criar CSS crítico da primeira dobra. Passo número 21. Usar plugin de cache. Passo número 22. Aplicar regras de pré-conexão e pré-carregamento. Passo número 23. Aplicar as configurações finais no CDN, configurações de cache e de segurança. Passo 24. Esse é o passo final e muito importante. Você vai reenviar todo o seu site para o Google novamente, reindexar as páginas e verificar que foram feitas as atualizações e otimizações. Como você pode ver, são muitos passos, mas são passos importantes. Cada site que você cria ou você otimiza, você deve seguir todos esses passos. É como se fosse uma receita de bolo para a otimização de um site. No curso, cada item desse possui um vídeo independente, explicando detalhadamente o que fazer em cada passo e para conseguir a melhor pontuação e o melhor resultado. Agora vamos seguir em frente e falar um pouco de cada passo. O passo número 1 é um passo muito importante. No passo número 1, nós fazemos a análise do site para descobrir a pontuação atual e os erros do site. Para descobrir os erros do site e qual é a pontuação atual, você vai utilizar primeiramente o site web.dev. O site web.dev é o site oficial do Google para as métricas do Core Web Vitals. Apenas com ele você consegue analisar o site e corrigir todos os erros importantes para o Google. Já conseguir a sua pontuação máxima otimizando para as métricas que ele te mostra aqui no web.dev. Depois temos o GTmetrix.
O GTmetrix não é um site oficial do Google, mas é um site que te mostra algumas métricas interessantes, que podem te ajudar também na correção de alguns itens. Temos o webpagetest.org. Este é muito importante você utilizar para ver algumas métricas do servidor, por exemplo. Um item muito importante é o tempo de primeiro byte. O tempo de primeiro byte é o tempo que o servidor leva para responder ao navegador quando é feita uma solicitação. Por exemplo, quando você digita www.uol.com.br e dá Enter, o navegador vai enviar o pedido para o servidor e o servidor vai responder quem localizou aquele site. Esse tempo de resposta é o tempo de primeiro byte. Um bom servidor tem que ter um tempo de primeiro byte muito baixo. Isso é muito importante. Temos também um teste em massa, onde você pode pegar todo o seu site e ele vai analisar todas as páginas do seu site. Ele funciona se você colocar apenas o endereço do seu site, se você colocar um sitemap do seu site ou se você colocar uma lista de URLs. O passo número 2 é um passo muito importante. Você ter o seu site hospedado em um servidor de ótima qualidade. Assim ele vai ser rápido e ter uma ótima entrega para o usuário. O servidor que eu recomendo é o servidor Vultr. Esse servidor tem um ótimo custo-benefício. Se você não estiver familiarizado com a instalação em um servidor VPS, você pode utilizar a Cloudway. A Cloudway é como se fosse um painel de controle para que você possa utilizar servidores VPS. Na Cloudway, você, além da Vultr, você também tem outros servidores à sua escolha. Mas um que eu recomendo, muito bom, é a Vultr. O passo número 3 é a utilização de uma CDN. Nós temos como exemplo a Cloudflare, que é um CDN gratuito. Como funciona uma CDN? Vamos supor que você tenha seu site hospedado neste servidor. Quando você utiliza uma CDN, a CDN ela cria cópias do seu site em vários pontos espalhados. Então ele vai ter como se fossem muitos servidores com o seu site ali dentro. Então sempre que um usuário tentar acessar o seu site, a Cloudway, que é um CDN, vai pegar e vai detectar esse IP do usuário, onde ele está localizado e fazer o usuário acessar o conteúdo a partir do servidor dela, que está mais próximo do usuário. E como ela tem servidores espalhados por todo o mundo, e aqui mesmo no Brasil, nós temos em vários pontos do Brasil, esse usuário vai conseguir acessar mais rápido esse conteúdo. E ele acessando mais rápido, é melhor para você, melhor para o SEO e melhor para a sua pontuação. E também você gera uma redução de custos no seu servidor. Redução de custos de tráfego de dados. Porque pensa, seu servidor não vai ser mais a fonte de transferência de dados, né? Na verdade, quem vai começar a transferir os dados para o usuário vai ser a CDN. Que no caso nós estamos utilizando aqui como exemplo a Cloudflare. Por isso que é muito importante o uso de uma CDN. A CDN também tem um sistema de segurança, onde ela bloqueia ataques. Tem um sistema de cache muito forte, você pode ativar um cache total e armazenar totalmente o conteúdo do seu site nos servidores dele. Praticamente o seu CDN vira o seu servidor. E o seu servidor trabalha mais tranquilamente, sem excesso de uso da CPU, sem excesso de memória RAM. Então imagina como você vai conseguir trabalhar entregando conteúdo mais rápido para o usuário e ainda sendo mais econômico, né? Não tendo maiores gastos para o seu servidor. O passo número 4, manter a versão do PHP atualizado no servidor. É muito importante que você mantenha sempre a versão do PHP atualizada no servidor, por questões de segurança, velocidade e estabilidade. Mas também é importante que você saiba de uma coisa. Você não tem como utilizar sempre a última versão do PHP para o site WordPress. Por quê? O WordPress até aceita você trabalhar com a última versão do PHP. Eles sempre estão atualizados com as últimas versões do PHP. O grande problema são os plugins e temas. Plugins e temas geralmente não estão atualizados para a última versão do PHP. Então, neste caso, é importante que você use uma regra de segurança. Você pode testar o seu site até uma última versão, né? Se você detectar erros, você vai reduzindo sempre uma versão. Por exemplo, hoje, a última versão do PHP é o 8.0.3. O WordPress funciona bem com essa versão do PHP, mas os plugins não. Então, é recomendado hoje que mesmo que o PHP esteja em 8.0.3, você utilize a 7.4, a versão 7.4, que é uma versão estável e que os plugins se comportam bem com ele.
plugins e temas. Você não vai ter problema. Então é muito importante que você mantenha a versão atualizada, desde que os plugins e temas funcionem bem com esta última versão. Geralmente não funcionam, como eu disse. Hoje a versão que os plugins funcionam, plugins e temas funcionam perfeitamente, é a versão 7.4. Mas eles vão se atualizando, né? Então você vai ganhar segurança, estabilidade e velocidade no seu site. Passo número 5. Manter o sistema do WordPress atualizado. É muito importante para a segurança, para a velocidade e para a estabilidade do site. Então você deve sempre manter atualizado, ok? Passo número 6. Manter os plugins do site atualizados. É muito importante por questões de segurança, velocidade e estabilidade que você mantenha todos os plugins atualizados. Passo número 7. Desinstalar plugins sem uso. Você vai ganhar segurança, estabilidade e velocidade. O que acontece? Quando você tem um plugin instalado no seu WordPress que você não está utilizando, se ele estiver lá no seu WordPress ativo, mesmo sem uso, você está mandando mais scripts, CSS e HTML para o navegador do seu usuário. Você está inchando o código, está causando mais problemas mesmo sem utilizar. Então é muito importante. Você tem plugins que não está utilizando? Tire do site, delete esses plugins. Passo número 8. Utilizar um tema otimizado para o Core Web Vitals. Hoje nós temos 2 temas testados e aprovados com a pontuação máxima no Core Web Vitals, que são esses 2 temas, GeneratePress e o Neve. Com esses 2 temas, você pode utilizar como base e ter uma ótima pontuação no Core Web Vitals. Qualquer um desses 2 temas, você já começa com pontuação 100. Se você quiser, pode fazer um teste. Instala o WordPress, teste a pontuação no web.dev. Você vai ver que você já começa com a pontuação 100. Depois que você começar com a pontuação 100, você começa a instalar os plugins. Você vai instalar o Elementor, um plugin de SEO, e vai começar a trabalhar o seu site. É importante deixar claro uma coisa também, que o próprio tema que é recomendado pelo Elementor não é otimizado totalmente. Você não consegue uma pontuação máxima com o tema recomendado pelo Elementor, mas com esses 2 você já consegue. Passo número 9. Desinstalar temas não utilizados. Se você tiver um tema que você não usa no seu site, desinstale ele, tire do seu site. Tudo que você não usa, você tira do seu site. Você vai ganhar velocidade, segurança, estabilidade e vai evitar muitos problemas. Passo número 10. Usar um bom plugin de SEO. Hoje, os melhores plugins que eu recomendo são o Rank Match e o Yoast SEO. Esses 2 plugins, você pode utilizar qualquer um deles que você vai ter bons resultados no SEO do seu site. Passo número 11. Planejar o layout focado em conversão. O que é você planejar um layout focado em conversão? Qual é a sua intenção? Você quer que o seu usuário compre um produto, entre em contato com você. Então isso tem que ficar claro e objetivo no site. E de uma forma que seja fácil para o usuário. Que ele não perca atenção com elementos que não são importantes para esta conversão. Então isso é o mais importante na criação de um site. E isso vai te ajudar na pontuação e também na velocidade do site. Porque você vai ter um site rápido, eficiente e objetivo. Sem elementos inúteis que só vão atrapalhar do usuário entrar em contato ou fazer uma compra, por exemplo. Você vai usar o mínimo possível de elementos possíveis. O foco vai ser em otimização, facilidade de uso do site e conversão. Planejamento para uma renderização rápida da primeira dobra. O que é a primeira dobra? A primeira dobra de um site é a área visível do monitor. Toda essa área visível aqui, ó, quando carrega o site, é a primeira dobra. A partir do momento que você desce a barra, já não é mais a primeira dobra. Então, você tem que ter um foco em otimizar essa primeira dobra. O que é importante para conversão e venda de um produto tem que ter aqui, ó, na primeira dobra. A partir da primeira dobra, são elementos adicionais para essa conversão. Ok? Então você vai otimizar sempre o seu site para conversão, otimizar a primeira dobra, otimizar para um rápido carregamento e rápida renderização. Então o que é uma rápida renderização? O navegador ele recebe os dados do site, da página, né? Aquela programação. E ele lê aquela programação e transforma nesse elemento visual que nós estamos vendo aqui. Isso é a renderização, transformar o código em um elemento visual. Então ele tem que ter essa renderização rápida. Para essa renderização ser rápida, tem que ter o mínimo possível de elementos e principalmente evitar carregamento de elementos externos. Fontes do Google, fontes externas, muitas imagens. Essa área da primeira dobra tem que ser bem limpa para ter um carregamento rápido e eficiente. Passo número 12. Utilizar o mínimo possível de plugins com elementos visuais. Você vai ganhar velocidade, segurança e estabilidade.
O que é um plugin com recurso visual? Um plugin com recurso visual é um plugin que adiciona no navegador muito HTML, muito CSS e muito JavaScript. Por exemplo, slides de fotos, álbum de fotos, tudo que você vai adicionar no seu site, que vai aumentar o código do site, vai chamar mais arquivos, e isso são plugins de elementos visuais, geralmente. Por exemplo, tem pessoas que instalam o Elementor e logo em seguida instalam um monte de plugins de adicionais do Elementor. Muitas vezes não vão nem utilizar esses adicionais, mas eles instalam esse monte de plugins de adicionais do Elementor e esse monte de plugins que vão instalando vão sendo embutidos no código final da página e deixando essa página mais pesada, mais carregada. Toda vez que o usuário acessar a página, ela vai carregar mais JavaScript, mais CSS, mais HTML. Então é muito importante que você utilize o mínimo possível de plugins, só o que você vai utilizar. Se você vai utilizar o Elementor, é importante que você consiga fazer o máximo possível para trabalhar apenas com o Elementor. Tente fazer o máximo para evitar até mesmo a versão Pro do Elementor. Se você conseguir fazer tudo com a versão Free do Elementor, melhor ainda. Porque a partir do momento que você instala a versão Pro, você está instalando mais CSS, mais JS, mais HTML. Você vai estar chamando na sua página. Então, evite até mesmo a versão Pro. E, se possível, evite qualquer adicional, qualquer plugin adicional. Ok? Se você evitar, você vai ser menos erros que você vai ter que corrigir lá na frente. Passo número 13. Otimizar as imagens do site. É muito importante que você crie o seu layout do seu site, recorte as imagens do tamanho que elas vão aparecer nesse layout. Nunca enviar imagens de tamanho maior do que elas vão aparecer no layout do site. Você vai ter dois problemas se você fizer isso. Você vai ter problemas de pontuação no Core Vitals, que ele analisa isso, que a imagem carregada é maior do que o elemento ali onde ele está aparecendo. Você perde ponto nisso. Você vai ter problema de carregamento, vai ficar mais pesado, uma taxa de transferência maior. E também o seu usuário tem que carregar uma imagem grande, sendo que ela está vindo pequena. Não tem necessidade disso, não tem porquê. Então é muito importante que você dimensione a imagem para o tamanho que ela vai aparecer na tela. Tenha sempre esse cuidado. Outro ponto muito importante é o uso correto das extensões de imagens. A forma correta, por exemplo, de imagem, uma imagem igual a essa, é JPEG. Se você tem uma imagem, dependendo do caso, mas um caso muito específico, você pode utilizar um GIF. Hoje em dia nós temos utilizado muito o PNG para imagens transparentes. Antigamente utilizávamos o GIF. Hoje, se você precisar utilizar uma imagem com fundo transparente, você vai utilizar o formato PNG. Por exemplo, ela pode servir para ícones, logotipos, tudo que tiver que ter um fundo transparente, você vai utilizar o PNG. O que não tem fundo transparente, que é uma imagem comum, vai ser JPEG, ok? E sempre que você criar essas imagens, definir o tamanho que elas vão aparecer lá no site e mandar do tamanho correto para o WordPress. Mas antes de você mandar para o WordPress, é muito importante que você otimize essas imagens. Você pode pegar todas as imagens que você vai utilizar no site e mandar para esse site aqui, ó, tinepng.com. Ele vai otimizar a imagem para o menor tamanho possível. Você vai ver que ele vai reduzir em mais de 10 vezes o tamanho da imagem comum que você tem passando por esse site. A imagem não vai perder a qualidade e vai perder muito o tamanho dela em kbytes, ok? Passo número 14. Espaço é muito importante para as imagens. Você vai criar uma opção moderna das imagens. Sempre que você for trabalhar com qualquer site, é muito importante que seu site tenha as versões WebP das imagens. Você vai ganhar em velocidade, as imagens vão ter um tamanho de arquivo menor. Então, por exemplo, nós temos no WordPress um plugin que faz esse trabalho. É o plugin WebP Express. Então, o que é o formato WebP? É um formato de imagem mais moderno. Ele deixa as imagens, às vezes, até 10, 15 vezes menores do que uma imagem já otimizada. Então, pensa, que benefício. Mas por que você tem que criar uma opção a mais dessa imagem? Porque o que acontece? Muitos navegadores, antigamente, não aceitavam esse formato de imagem. Hoje, a maioria já aceita. Hoje, nós trabalhamos com uma forma que ela faz uma troca. Sempre que um usuário acessa um site, o sistema verifica se aquele navegador do usuário aceita exibir naquele formato. Se ele aceitar exibir naquele formato, ele mostra naquele formato. Se ele não aceitar, ele vai exibir no formato que você enviou. Pode ser PNG, JPEG ou GIF. Mas é muito importante que você utilize. Ele faz uma conversão e gera esse formato de imagem para o seu site, ok? Passo número 15. Usar estratégia de lazy load. Quais são os benefícios? Velocidade e estabilidade visual. Você vai utilizar o lazy load em imagens, iframes, backgrounds, JavaScripts, vídeos embedados e injeções de conteúdo externo. O que é uma estratégia de lazy load? A estratégia de lazy load funciona da seguinte maneira. Por exemplo, o usuário abriu a página.
Quando ele abriu a página, ele vai visualizar as imagens e os conteúdos daquela área onde a página abriu, que é a primeira dobra. Como eu expliquei, a primeira dobra é toda essa área visual. A partir do momento que você descer a barra de rolagem para baixo, os elementos visuais ou elementos de injeção, elementos de background, vão começando a ser exibidos conforme o usuário vai descendo a barra. Isso é uma estratégia de lazy load. Ela só vai exibir um conteúdo quando o usuário for consumir aquele conteúdo, por ver aquele conteúdo. A partir do momento que ele começa a descer a barra de rolagem, as imagens começam a abrir, os elementos visuais começam a se abrir e vão carregando. Dessa forma, você vai economizar transferência de arquivos para o navegador do seu usuário, também um consumo menor no seu servidor. E o HTML final e os arquivos da sua página ficam muito menores. Então é muito importante utilizar uma estratégia de lazy load para um site moderno, rápido, eficiente e também para conseguir a melhor pontuação no Core Web Vitals. Passo 16. Evitar fontes externas e fontes do Google. É muito importante que você utilize apenas as fontes do sistema, as fontes do WordPress. O WordPress já vem configurado para utilizar as fontes que existem no sistema operacional dos usuários. Então, sempre que o usuário acessar um site, ele vai pegar a fonte que já está no computador. Ele não vai precisar fazer o download de uma fonte para exibir na tela. Dessa forma, se você utilizar as fontes do sistema, você vai evitar vários problemas. Você vai evitar o problema da conexão que o navegador terá que fazer com um novo servidor para buscar essa fonte. Você vai evitar o problema de ter que fazer o download dessa fonte no navegador do usuário, que causa lentidão. E você também vai evitar o problema do flash. Nós temos um problema do flash. O que é o problema do flash? Toda vez que você utiliza uma fonte externa, o site mostra com uma fonte do sistema, enquanto ele está tentando carregar a fonte do outro servidor. A partir do momento que ele fez o download e vai mostrar a fonte do servidor, ele pega e dá uma troca. Isso é chamado de flash. E você perde ponto no Core Web Vitals com esse flash. Temos algumas formas de resolver isso, por exemplo, aplicando o método swap. Mas não é recomendado de forma alguma que você utilize fontes externas ou fontes do Google. Se você quiser utilizar uma fonte diferente em alguma área do site, utilize como imagem, por exemplo, no logotipo, em ícones, mas a maioria dos sites você vai conseguir deixar um site bonito, limpo, né, e de fácil leitura, apenas utilizando as fontes do sistema. Então, é muito recomendado que nunca utilize fontes externas ou fontes do Google se você quiser ter uma ótima pontuação no Core Web Vitals e um site rápido. Passo 17. É muito importante que você desabilite as opções do Elementor não utilizadas. Você vai ganhar em velocidade, estabilidade, vai ter um código mais limpo, leve e eficiente. Porque o que acontece? O Elementor ele é um page builder muito completo. Então, quando você cria uma página com ele, nesse momento ele chama muitos JavaScripts, muitos CSS para todas aquelas funções que ele tem para você. Mas você não vai utilizar todas aquelas funções na sua página. Mas mesmo assim você está carregando todas aquelas funções JavaScript, todos aqueles arquivos de estilo que são o CSS, mais HTML. Você está mandando para o navegador do seu usuário um código super inchado com opções que não vão ser utilizadas. Então, você perde pontos no Core Web Vitals e perde ponto na velocidade do seu site por esse inchaço de código. Então, é muito importante que você, através de algum plugin, você desabilite as funções do Elementor que você não usa, ok? Passo número 18. Cuidado com links externos. Hoje o Google recomenda que todos os links externos tenham as marcações no refer, no pinner, no window e no follow. Então você deve prestar atenção e aplicar essas marcações em todo link externo que tiver no seu site. Os benefícios são SEO, segurança e pontuação Web Vitals. No Web Vitals é marcado como uma opção de insegurança, se você não aplicar essas marcações nos links externos. No WordPress é aplicado automaticamente, mas no Elementor não. No Elementor você tem que colocar manualmente essas marcações nos links. Passo 19. Gerar um CSS crítico da primeira dobra. Esse item é muito importante para o carregamento rápido de um site, para que ele tenha uma percepção de carregamento mais rápida. O que é o CSS crítico da primeira dobra? Vamos supor que você carregou este site, esta página. Tudo que está aqui nessa área visível, que é isso aqui que nós estamos vendo, é a primeira dobra. A partir do momento que você desce a barra de rolagem, você já saiu da primeira dobra. Você está abaixo da primeira dobra. Primeira dobra, então, é toda a área visível quando você carrega uma página. E é muito importante para o carregamento rápido, para uma rápida renderização, que você gere um CSS crítico
analítico, um CSS, de todos os elementos que estão nessa primeira dobra, né? Os elementos dessa área aqui visível. E você já deixa disponível esse CSS de uma forma limpa, para que o navegador carregue instantaneamente, assim que a página é carregada. Então você vai ganhar em velocidade de renderização de todos os elementos dessa primeira dobra. Mesmo antes do navegador carregar o arquivo de CSS, ele já vai conseguir exibir todos os elementos. Então você ganha muitos milissegundos. Isso aumenta muito a velocidade de carregamento do site. É muito bom. Passo número 20. Otimizar e minificar todos os códigos do site. Então é muito importante que após você fazer uma otimização no site, você minifique e melhore esses códigos. Código CSS, código JS e códigos HTML. Os plugins de otimização e minificação de códigos trabalham de várias formas para otimizar, deixar o código menor e mais legível para o navegador. Então é muito importante que você utilize um plugin de minificação e otimização de códigos. Você vai ganhar velocidade, estabilidade, você vai ter um código mais leve, limpo, eficiente e sem bloqueio de renderização. Então é muito importante otimizar e minificar os códigos finais do seu site, ok? Passo 21. Utilizar um bom plugin de cache. Você vai ganhar em estabilidade e velocidade. Eu vou te explicar o que um plugin de cache faz e você vai entender por que você deve utilizar um plugin de cache, porque é tão importante. Toda vez que o usuário acessa uma página, ele não acessa os arquivos das pastas, ele verifica no banco de dados. Então o que acontece? Se ele vai verificar o nome do site, o endereço do site e muitos outros detalhes, como o conteúdo dos textos, tudo, ele verifica no banco de dados. Toda vez que você acessa uma página, então, ele vai lá no banco de dados e faz uma consulta para retornar aquele resultado e mostrar aquele texto, aquela postagem e detalhes do site. Então você termina tendo uma conexão com o servidor PHP, que é o servidor que está instalado o site, né? E também fazendo uma conexão com MySQL. Então você está dando mais trabalho para o seu servidor, consumindo mais memória RAM, mais CPU. Então o que o plugin de cache faz? O plugin de cache entra no banco de dados. A partir do momento que o usuário acessou, ele entra naquele banco de dados, leu aquela página, aquela postagem, e ele gera uma página HTML, uma página que não é dinâmica, uma página estática. Então ele cria arquivos estáticos de todas as postagens do site. Dessa forma, não tem mais a necessidade de fazer uma verificação no banco de dados a cada visita. Então o primeiro usuário acessou uma página, o plugin de cache gera aquele arquivo HTML, um arquivo estático. Os próximos usuários vão ter acesso àquela página na pasta, vendo o arquivo estático, aquele HTML. Então você vai reduzir o consumo de memória RAM e o consumo da CPU do seu servidor. Então é muito importante você utilizar um plugin de cache. E, de preferência, um plugin de cache muito bom. Eu recomendo o plugin de cache Fastest Cache. É um plugin de cache muito bom, testado e comprovado. Passo 22. Um passo muito importante. Aplicar regras de pré-conexão e pré-carregamento. Poucas pessoas utilizam essas técnicas de pré-carregamento e pré-conexão. E elas são muito importantes. Por quê? Você vai ganhar velocidade e estabilidade no seu site. Vamos supor que você utilize um elemento externo, por exemplo, um vídeo do YouTube. Quando uma página é aberta, o seu navegador vai ter que fazer uma verificação naquele elemento externo, no IP externo. Então, se você utilizar uma pré-conexão de IP, quando abrir a página, o navegador já sabe que ele vai precisar fazer uma pré-conexão, né, com aquele elemento externo, com aquele site externo, e assim quando você requisitar, ele vai abrir mais rápido. Então, é muito importante com elementos externos que utilizem outros domínios, outros IPs, você utilize a pré-conexão. Temos também o pré-render. O pré-render é um recurso muito importante. Vamos supor que você tem um site com 5 páginas. Você pode colocar um pré-render para pré-carregar as páginas daquele site. Assim que o usuário clicar, elas vão ser automaticamente carregadas, porque elas são armazenadas anteriormente em cache. Enquanto o usuário está acessando uma página, ela já está carregando as outras. Então, quando o usuário clicar, ela abre instantaneamente. Então, essa é a técnica de pré-render. Temos também o pré-carregamento. Você consegue fazer pré-carregamento de arquivo CSS, pré-carregamento de imagens, pré-carregamento de JS. Então, isso agiliza demais o carregamento da página, porque nós temos dois pontos importantes na velocidade de um site. A velocidade de carregamento e a velocidade de renderização. Então, essa velocidade de renderização é o que traz a percepção de velocidade. Então, é muito importante você conseguir fazer um site que ele carregue rápido e ele seja exibido rápido, né? Então, com essas regras de pré-conexão e pré-carregamento, nós conseguimos isso. Passo 23. Configurações finais no CDN. Após você otimizar um site,
você vai entrar no seu CDN e criar as configurações de firewall, configurações de otimização, regras de cache e muitas outras. Eu recomendo que você utilize o Cloudflare, que ele mesmo na versão gratuita, ele é muito poderoso, ele não deixa nada a desejar. É muito importante que você utilize uma CDN e não tem por que não utilizar o Cloudflare, ok? Passo 24. Após a otimização de um site, é importante que você informe ao Google que o site está otimizado, para que ele possa rastrear e reindexar essas páginas. A partir do momento que você tem um site que você otimizou, se você enviar para o Google, ele vai verificar que o site está otimizado, vai reindexar e pela nova pontuação, nova velocidade, você já vai ganhar novos posicionamentos no Google. Então por isso que é muito importante, após você otimizar o site, você informar ao Google que o site está otimizado. Como você faz isso? Basta que você envie novamente o sitemap do seu site no painel do Google. Muito simples. Depois de uns 2 dias mais ou menos, 1 dia, 2 dias, o Google vai conseguir rastrear novamente as páginas do seu site, dependendo do tamanho, né, do site, dependendo da quantidade de páginas, ele vai conseguir rastrear e já ir dando um novo posicionamento para o site. Sempre que otimizar um site, reenviar para o painel do Google, o sitemap. Então, esses são os 24 passos para você ter um site rápido, eficiente, lucrativo e muito bem pontuado no Core Web Vitals. Lembrando que cada um desses passos, no curso eu tenho um vídeo explicando detalhadamente o que fazer e como fazer para conseguir o melhor resultado, ok? Então um abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo, aproveite e já se inscreva no canal para receber mais informações sobre esse assunto. Peço também que você compartilhe com seus amigos para que possamos ajudar o máximo número de pessoas que tenham o site, ok? Um abração e te vejo no próximo vídeo.